tarde para todos vocês, de novo, né? Acho que esse não é um momento para a gente se conhecer pela primeira vez, né? Talvez alguns professores os professores, né, que fizeram as aulas inaugurais hoje, vocês estejam conhecendo, né? Nós já nos conhecemos lá do ano passado, né, das disciplinas de biblioteconomia e sociedade, biblioteconomia e interdisciplinaridade. Então, já temos um contato, vocês já conhecem um pouquinho sobre mim, né? Mas eu vou apresentar hoje, né? Mas a novidade para vocês vai ser o conteúdo da nossa disciplina, os nossos tutores, né? Talvez alguns deles, a Leide, vocês já conheçam, né? Que já vem atuando com a gente há um tempo, mas o Rafael, acredito que atuou com vocês, talvez, na disciplina com a professora Marisângela, não tenho certeza, né? Então, pessoal, mais uma vez, né, sejam bem-vindos, bem-vindas ao curso de Biblioteconomia AD, essa é a disciplina de Cultura e Memória Social. Eu sou a professora Camila, então é um prazer estar aqui com vocês novamente. A princípio não era eu que ia ministrar essa disciplina, era a professora Keila Matida, né, mas ela, enfim, não pôde ministrar a disciplina e eu assumi. Então, um pouco das discussões que a gente fez aqui na disciplina de biblioteconomia e sociedade, né, vão reaparecer nessa disciplina de cultura e memória social. A gente falou bastante sobre cultura lá a partir do livro base da disciplina, que foi elaborado pelo professor Almeida Júnior, e aqui a gente vê o reforço de algumas ideias que apareceram naquela disciplina. Então, eu vou começar com uma breve apresentação, né, da disciplina como um todo. Bom, quem somos nós, né? Então, eu sou a Camila, sou a professora formadora, vocês já me conhecem, inclusive me conheceram lá no encontro presencial. A nossa tutora é a Leide e o Rafael também é nosso tutor. Depois eles podem aparecer aqui, se puderem, para dar um oizinho para vocês. Então, nós somos a equipe da disciplina, somos nós que vamos tratar diretamente com vocês, nas aulas, no Moodle, no e-mail, nas conversas, nas correções e etc. Tá? Então, a nossa equipe nessa disciplina está bem grande, nós estamos em 3. Né? Então, quero saber como é que está o andamento do curso, né, para vocês, em linhas gerais, se vocês puderem escrever, né, aí, então já passaram 1 ano de curso, né, Antônio está aí acompanhando vocês há um bom tempo, como é que está esse processo? Estou aguardando o pessoal que está digitando. Tá certo, Luciana, seja bem-vinda de volta. Não vai desistir não, Mayara. É isso aí, a vida ela é cheia de desafios mesmo, né? Mas a gente não pode desistir, né? E principalmente quando envolve um curso de graduação, né? Para a gente, enfim, construir novos conhecimentos, a gente tem que passar por alguns obstáculos, às vezes alguns desafios, né? Então, não desiste não. Qualquer coisa a gente está aqui para auxiliar. Então, pessoal, é bom ver que vocês seguem aqui, né? Quero vê-los também em outras disciplinas que acontecerão aí ao longo dos próximos anos, né? Até o momento da fatídica formatura de vocês, né? Então, vamos continuar. Vocês já devem ter dado uma olhada, né, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, não é algo novo para vocês, né? Lá nas primeiras disciplinas era um ambiente novo que vocês estavam tendo que se apropriar das ferramentas, enfim, né, de como se organiza e etc. Então, essa disciplina ela vai seguir a mesma organização que eu tive nas 2 outras, né, Biblioteconomia e Sociedade, Biblioteconomia e Interdisciplinaridade.
vocês têm todas as informações, né, das leituras. Depois eu irei adicionar, conforme o passar das semanas, né, as aulas gravadas. Tem já as informações da N1 lá disponível para vocês. A N2, que é o questionário, ele vai ser disponibilizado no dia do encontro presencial, se houver, né? Então, não sei como é que está isso, Antônio, se vocês já conversaram com ele sobre essa questão do encontro presencial. Professora, nós comentamos, se eu não me engano, na fala da coordenação no início do semestre. Entanto, a gente vai voltar para a tela em algumas coisas quanto à questão de almoço no RU e outras especificidades do dia. Tá certo. Então, todas as informações da N1, né, que é a primeira atividade avaliativa, já estão disponíveis lá para vocês. Inclusive, agora acabei de subir um arquivo modelo aí para facilitar para vocês para a realização da N1, né? A N2, né, o questionário vai ser aberto posteriormente, mas vai ser sobre todo o conteúdo da disciplina, exemplo daqueles que vocês já fizeram nas outras disciplinas que eu ministrei, tá? Então, boa tarde, Débora, que chegou agora, está dando boa tarde aí no chat. Então, o nosso plano de ensino também está disponível lá para vocês, né? Eu vou agora comentar alguns aspectos sobre o plano de ensino, né? Que é o nosso contrato pedagógico, que se diz, né? Então, para ver qual é a opinião de vocês, se concordam, enfim, se tem alguma sugestão, tá? Mas, basicamente, né, essa primeira parte do plano de ensino vai trazer as informações básicas da disciplina, né, como datas, enfim, né, aspectos gerais, mas o que eu quero entrar com vocês são em elementos pontuais aí do nosso plano de ensino, como, por exemplo, a ementa, né? Então, a nossa ementa é História da cultura, dispositivos culturais, protagonismo e inclusão social, história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Então, hoje a gente vai tratar um pouco desse conceito de cultura, seus aspectos históricos, né? Algumas definições, alguns conceitos paralelos, né? Então, cultura, multiculturalismo, hibridismo cultural, protagonismo cultural, ação cultural, mediação cultural, então tem vários conceitos aí derivados que hoje a gente vai ver. Essa nossa aula vai ser mais para discussão de conceitos, né? Se vocês já leram o primeiro tópico, né, que está ali o primeiro capítulo do nosso livro base, vocês já sabem do que eu vou tratar hoje, né, que é a questão desses conceitos aí que estão envolvidos na questão da cultura, tá? Bom, então, quais são os objetivos da nossa disciplina? Então, ao final dela, eu espero que vocês estejam aptos a compreender a pluralidade conceitual da cultura, bem como as transformações desse conceito ao longo do tempo. Deixa eu abrir aqui um outro arquivo, desculpa, pessoal, porque para mim aparece cortado ali a parte de baixo, aí já evita que eu precise abrir novamente se isso acontecer novamente. Então, compreender a pluralidade conceitual da cultura, bem como as transformações desse conceito ao longo do tempo. Hoje a gente vai tratar basicamente o protagonismo e a inclusão social como pilares para o desenvolvimento e a democratização da cultura, relacionando-os com a produção e organização de informação e conhecimento. Entender o que é patrimônio cultural, memória social e identidade cultural, relacionando-os com o fazer profissional do bibliotecário, e reconhecer as contribuições das culturas afro-brasileira e indígena na construção cultural do Brasil, bem como atuar na educação para as relações étnico-raciais com base na Lei 10.639, de 2003, que trata da obrigatoriedade dos estudos sobre tais culturas nas escolas brasileiras, certo? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Qual é o nosso conteúdo programático? Cultura, aspectos conceituais e históricos, protagonismo e inclusão social, pilares para o desenvolvimento e a democratização da cultura, patrimônio cultural, memória social e identidade, aspectos conceituais e relações com o trabalho do bibliotecário, cultura afro-brasileira e indígena, legislação e educação para as relações étnico-raciais.
nossa metodologia aqui na disciplina. Então, a gente vai ter uma aula expositiva dialogada inaugural, que é esta, né? Remota síncrona, introdutória à disciplina, ela vai ficar gravada se vocês precisarem retomar alguma coisa. Depois, algumas videoaulas expositivas que serão disponibilizadas posteriormente, né, por semana no Moodle para vocês. O encontro presencial na sede, em Goiânia. O material de estudo disponível no Moodle, com ênfase no livro base, elaborado pela professora Jurema Luzia de Freitas Sampaio. Está aqui a capa dele para vocês observarem aqui do lado. E também, para além desse material, né, eu indiquei algumas leituras complementares para as discussões e também para a formação de repertório sobre a temática da disciplina. Então, fiz uma seleção aí de textos que podem ser úteis para a gente ampliar aí a discussão. E também, né, por último, as atividades avaliativas no Moodle para acompanhar a compreensão do conteúdo estudado. Então, todas as nossas atividades serão enviadas via Moodle, né? Isso vocês já devem estar carecas de saber, né? Não é nada por e-mail ou via mensagem privada ali no Moodle, é diretamente nos espaços apropriados ali da plataforma. Bom, então, nós teremos duas avaliações. A primeira delas vale 45 pontos e a segunda vale 55 pontos, totalizando, assim, 100 pontos. A nota mínima para aprovação, como vocês já sabem, né, também 60 pontos. Então, a atividade avaliativa, N1, é a produção de uma colagem de imagens que relacione algum dos conceitos discutidos na disciplina. Então, a gente já viu, né, nós vamos discutir nessa disciplina cultura, protagonismo, inclusão social, patrimônio cultural, memória social, identidade e cultura afro-brasileira e indígena. Vocês vão escolher um conceito, vão fazer uma colagem sobre ele, de imagens que vocês consideram que para vocês estejam relacionadas a esse conceito, né? E depois, né, vocês vão redigir um texto dissertativo argumentativo que explique a seleção das imagens e contextualize o conceito escolhido, utilizando referencial teórico. Então, vocês vão ver, por exemplo, com relação ao conceito de cultura ali, né, que é o primeiro abordado, que é o que a gente vai tratar hoje, que tem vários teóricos que a Sampaio, que foi quem escreveu o nosso livro base da disciplina, ela retrata, né? Então, tem ali Santos, tem Taylor, tem... quando ela vai falar, por exemplo, de protagonismo, ela usa a Ivete Perrutini e o Edmir Perrotti, né? Então, tem vários autores, né, que são ali utilizados para auxiliar nesse embasamento teórico. Então, vocês vão fazer essa colagem, né, com imagens, enfim, que vocês vão buscar em diferentes espaços, né? Pode ser até uma imagem feita por vocês, uma fotografia e etc., uma imagem de outra pessoa, só lembrem de conferir os devidos créditos, né, para essa pessoa. E vão, não só uma imagem, mas várias imagens, né, fazer essa colagem e depois explicar por que, por exemplo, que para vocês essas imagens significam cultura, tá? Então, um exemplo, tá? Eu posso escolher uma imagem de uma biblioteca, de uma estante de livros, eu sou, como você sabe, né, eu sou gaúcha, então eu posso tirar uma foto, pegar uma foto minha lá na Semana Farroupilha, em que a gente se veste de prenda e de gaúcho, né, para mostrar um pouco da cultura regional, né? Então, para mim, o conceito de cultura, por exemplo, vai estar relacionado a essa questão do livro, da biblioteca, das danças típicas que tem lá na Semana Farroupilha, dos trajes, das comidas, né? Então, na Semana Farroupilha a gente come muito pinhão, tem o acampamento Farroupilha, onde a gente faz, tem churrasco, né? Então faz aquele costelão 12 horas, né? Aquela costela assada na brasa, né? O fogo de chão e etc. Então, isso faz parte de uma cultura que é regional, né? Se a gente for pegar o povo goiano tem uma cultura muito forte do que a gente chama aqui de piqui, eu chamo de pequi, mas vocês chamam de piqui, né? Então, tem essa cultura aí da culinária da galinhada com piqui,
tem outras práticas, aqui a festa junina também é muito forte, etc., e que a gente também já pode refletir um pouco desse hibridismo cultural, né? Então, que são culturas de vários locais, né, que vão se misturando, que a festa junina não está presente só aqui, ela está presente no Brasil como um todo, né? Lá no Rio Grande do Sul, devido ao hibridismo, a gente faz algumas adaptações, como, por exemplo, a gente não se veste de caipira, a gente se veste de prenda e de gaúcho, mesmo na festa junina, mas a gente tem a tradição, porque lá está muito frio nessa época, né? Então a gente veste outro tipo de roupa, tem outros costumes, mas segue tendo milho, né, bolo de milho, tendo as bandeirinhas e etc. Então, são essas mixagens aí, né, esse hibridismo cultural, né, que a gente vai fazendo, mixando aí diferentes culturas, né. Então, isso para dar um exemplo para vocês, né, do que pode ser essa atividade avaliativa em um. Escolher um conceito, uma colagem de imagens que relaciona esse conceito e depois, né, da colagem, vocês vão escrever por que afinal vocês escolheram essas imagens e vão definir esse conceito para vocês, né? Então, como vocês viram o conceito de cultura, né? Se vocês já leram o material da disciplina e se vocês lembram daquilo que a gente abordou na disciplina de biblioteconomia e sociedade, o conceito de cultura ele é polissêmico, né? Então, desde as conceituações que o veem de forma bastante elitizada, né? Até conceituações que entendem, né, que não fazem uma distinção entre uma cultura que é maior ou menor, né? Então, ver as culturas de maneira mais ampla, mais abrangente, etc. A gente discutiu muito isso com relação, por exemplo, à literatura, né? Então, há um entendimento em algumas visões de que há uma alta literatura e uma baixa literatura. Né? Então, ok, a gente tem os cânones, os grandes clássicos, enfim, né? Mas não esqueçam que Shakespeare, na época de Shakespeare, não era tido como literatura. Né? Hoje, ninguém tem, como diz a Marisa Lajolo lá no livro Literatura Ontem, Hoje e Amanhã. Hoje, ninguém duvida que Shakespeare é literatura, né? E da mais alta, né? Quando se faz essa distinção, né? Shakespeare está ali no cânone, no clássico, enfim. Mas Shakespeare, na época de Shakespeare, se tu fosse conversar com um grande intelectual, ele ia dizer que não, aquelas peças feitas para bêbados e etc. Então, esse conceito do que é cultura e do que são os objetos culturais, do que são as práticas culturais, do que é literatura, que está totalmente ligada à cultura, né? Eles vão mudando ao longo do tempo. Né? Então, o que é cultura, o que é literatura, por exemplo, hoje pode não ser amanhã, né? Então, tem toda essa mutação, tanto no conceito de cultura, quanto no conceito de literatura, da própria arte. Quantas vezes vocês já não viram alguém questionando o estatuto de arte de alguma obra, por exemplo, né? Então, Picasso, né? Monet, enfim, a gente tem os cânones, né? Os grandes clássicos das artes plásticas, das artes visuais, enfim, né? Então, e muitas vezes, quando se pega uma obra que é mais disruptiva, né, como tinha lá a banana colada com fita tape no museu, né, muitas vezes as pessoas questionam se isso é realmente arte, né? Sendo que o conceito de arte também é um conceito amplo, né? Não, a princípio, né, não é algo que está ligado ao comercial, assim como cultura, né? É algo que faz pensar, enfim, né? Arte normalmente também está, para alguns, muito ligada à questão da beleza, né? E aí a gente questiona o que é o belo, né? O que é, afinal, né, essa beleza que tanto querem da arte, né? Sendo que a arte, para o artista que produz, ela deve ser questionamento, ela deve ser disruptiva, né? Provocar uma mudança. Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês que está pipocando. Vamos ver. Moro na região dos Calungas. Posso fazer sobre eles? Pode fazer sobre eles. Vocês têm algum elemento regional? É isso mesmo, né? Então, como eu situei ali o meu caso, né, da cultura gaúcha,
né? Vocês podem e devem fazer, né, sobre algo que seja representativo para vocês, tá? Isso, a colagem é tipo um mosaico de fotos. Vocês vão colocar várias figuras assim lado a lado, tá? No contexto digital, essa colagem, sabe quando vocês pegam várias fotos, né? Vocês, por exemplo, eu quero vender um produto, tá? Que é um sofá. E aí eu preciso colocar uma imagem só desse sofá para essa venda. E aí o que eu faço? Eu vou lá, tiro foto dele de frente, de lado e etc. E aí eu vou ali no meu telefone ou em algum outro recurso que pode ser usado, né? E peço para fazer uma colagem, colocar lado a lado essas imagens, né? Vocês podem utilizar também o Canva ou outras ferramentas. Eu sei que vocês são muito mais proficientes do que eu nesse sentido, né? Para fazer essa colagem aí de uma forma mais artística, sobrepondo, às vezes dando enfoque em alguma coisa. Mas é basicamente colocar várias imagens juntas, tá? Também fiquei com essa dúvida, a colagem é de fotos, revistas, posso também falar da cidade onde moro? Pode, deve falar da cidade onde mora. Então, pode ser de fotos tuas, pode ser de imagens de outros, de revistas, de fotografias que outras pessoas tiraram. Só não esqueçam que vocês têm que colocar a fonte, né? E daí vocês podem colocar que é do arquivo pessoal de vocês, foram fotos que vocês tiraram, né? De preferência, tentem estipular uma data, tá? Ou se for fotos, né? Ou outras imagens feitas por outros, também estipulem quem é, né, a pessoa que produziu essa imagem. Tá? Pode também fazer sobre comida, como vocês viram, a culinária, né, ela está muito explícita dentro desse capítulo 1 do livro que a gente vai trabalhar hoje, né? A culinária faz parte da cultura, né? E ela mostra muito bem essa questão do nosso hibridismo, né? Então a gente vai ter, por exemplo, a cultura gaúcha, ela tem a culinária gaúcha, ela tem muita influência ali da Argentina, dos povos imigrantes, né? Então tem uma imigração muito forte, alemã, italiana, japonesa dentro do Rio Grande do Sul, né? Então, tô falando do meu contexto, né? Porque foi a maior parte da minha vida eu vivi lá. Então, a culinária é esse espaço onde se mostram, né, esses diferentes povos aí que formaram, né, o Rio Grande do Sul. A gente também tem muita influência, de forma geral, da culinária indígena, né, da culinária afro, enfim. Bom, então, pode fazer de comida, né? Comida está relacionada à cultura, utiliza um referencial teórico para falar sobre isso. Bom, então, a atividade avaliativa N2 vai ser o questionário em formato de múltipla escolha sobre o conteúdo da disciplina. E, como vocês lembram das últimas disciplinas que eu ministrei, eu sempre faço, né, ao final, tanto da nossa aula inaugural, quanto lá na nossa aula de revisão, algumas questões para vocês, né? Então, já olhem o formato dessas questões, que vai ser mais ou menos o formato que vocês vão encontrar depois, né, com maior ou menor dificuldade, né, que eu faço questões com mais difíceis, outras um pouco mais fáceis, lá na atividade avaliativa N2. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Maravilha. Professora então, Camila, sobre essa comida que eu falei da minha região, pode ser que eu não encontre referencial bibliográfico, porque assim, a região não é tão grande. E aí é algo mais típico, entende? Então, não sei se eu encontraria. Eu poderia sustentar na questão da contextualização aí, falando da culinária, utilizando os materiais teóricos da disciplina, mas especificamente isso mesmo. sobre... É isso mesmo, não precisa ser algo específico do prato típico, né? Tu pode pegar o referencial teórico da disciplina, que traz a questão da cultura, da culinária, associadas e etc. Não precisa ser algo específico, só se tu encontrar.
Tá, obrigada. Tá certo, de nada. Então, pessoal, nosso cronograma ele está dividido em 7 semanas. A nossa primeira semana é a aula inaugural e a unidade 1. Semana 2, unidade 2 e videoaula. Semana 3, unidade 3 e videoaula. Semana 4, unidade 4, a videoaula e a atividade avaliativa N1. A semana 5, a aula de revisão. Semana 6, o encontro presencial na sede e a atividade avaliativa N2, e a semana 7 é a nossa semana de recuperação. Acho que Bruna estava com a mão levantada. Diga, Bruna. Professora, se eu pegar fotos da internet, como é que eu vou colocar lá? Como que eu vou referenciar elas? Veja se você encontra um autor, enfim, né? Quando é um fotógrafo, por exemplo, a gente consegue identificar, né, quem é o autor, ou quando é uma pintura, ou uma obra de arte, uma instalação artística, a gente consegue identificar quem são os autores, né? Então, mas se não conseguir, pelo menos coloca um link de acesso a essa imagem para a gente ver de onde ela saiu, tá? Geralmente eu vou pegar de redes sociais, que tem as redes sociais falando sobre as culturas, eu ia pegar de lá as fotos. Tá. Pode ser também, né? Vocês podem olhar lá na NBR 6023, tem uma forma de fazer citação, por exemplo, e referência do Instagram, Facebook, etc. Depois eu posso passar até para vocês, se os tutores ou Antônio, se vocês conseguirem dar uma olhada na NBR 6023 e colar o exemplo aqui de fazer referência de redes sociais, eu agradeço, que daí eles já ficam com essa informação, tá? Mas tem uma forma, sim. De nada, Bruna. Aproveitando a pergunta da Bruna, diga, Ana. Como vai ser o mosaico, como que a gente vai fazer esse crédito desse tanto de fotos, por exemplo, 5, 6, 7 fotos que seja, que vem logo abaixo, né, do mosaico. Eu já vi que é logo abaixo, assim, da foto. Mas como é uma quantidade maior, como vai ser isso? Sim. Escolham, né, não escolham muitas fotos, eu acho que 6 está de bom tamanho, né, e 6 dá para fazer a referência, né, ao autor, enfim. Logo abaixo da imagem. Abaixo da imagem vai ter o texto, tá? Então, vocês vão ver que tem um arquivo lá para vocês lá no Moodle, né, que vai ter o cabeçalho da disciplina, toda a explicação da proposta, um retângulo para vocês colarem ali a colagem de vocês, né, a imagem, tá? E abaixo vocês vão escrever o texto de vocês. Depois do texto, vocês trazem essas referências, tanto aquelas que foram utilizadas na colagem, quanto aquelas que foram utilizadas no texto, né? Citações aí do referencial teórico. Aí, no caso, coloca todas as imagens primeiro e depois faz o texto. Pode colocar todas as imagens, fica mais fácil, faz o texto embaixo. Não o texto debaixo de cada imagem, né? Não, todas as imagens é uma colagem. Então, vocês vão ver. Eu vou projetar aqui para vocês, que eu acho que fica mais fácil. Peraí. E aí, pelo que eu entendi, esse crédito vai vir na parte das referências, então, junto com as referências. É isso? Isso, junto com as referências. Isso, tem um modelo de arquivo. Eu vou projetar ele agora para vocês. Aí eu acho que vocês vão conseguir compreender melhor tentando explicar. Vamos ver. Vocês estão vendo? Eu preciso que alguém diga sim ou não, porque eu não estou vendo vocês. A senhora fala sobre mudar a tela, professora? Isso. Mudou? Vocês estão vendo um arquivo do Word? Sim. Sim. Maravilha. Então, aqui tem o cabeçalho, aqui tem toda a descrição da proposta, tá? Então, produz uma colagem de imagens que explicite algum dos conceitos discutidos na disciplina, e aqui tem todos os conceitos. Após, redige um texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas, que explique a seleção das imagens e contextualize o conceito escolhido, utilizando referencial teórico. Daí tem
pontuação, que é para enviar em formato PDF no Moodle até o dia 7/6/2026, e utilizar essa folha sistematizada para a produção da tarefa. Aqui tem os critérios de avaliação, tá? Aí, pessoal, eu botei assim, ó, um retângulo para vocês botarem aqui a imagem de vocês, tá? A imagem que é a colagem, né? Uma imagem só com todas aquelas que vocês escolheram, tá? Logo abaixo vem o texto e depois do texto vem as referências, enfim, né? O que vocês consultaram aí para produzir as imagens e as referências do texto. Ficou claro agora? Essa folha já está disponível para vocês lá. Sim? Mais alguma dúvida? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um exemplo de colagem, essa mesma que eu falei para vocês, explicitando, por exemplo, o meu conceito de cultura, tá? Aí, para vocês terem uma ideia de como produzir essa atividade, tá certo? Ela vai aparecer aí durante as videoaulas para vocês, tá? Provavelmente na da semana 4, que é a que antecede a vocês fazerem a atividade avaliativa N1, ela vai aparecer lá para vocês terem uma noção de como produzir esse texto e essa colagem. Pode ser? Ó, o Rafael está mandando aí um link, provavelmente sobre as referências. Depois eu vou ver direitinho para vocês o exemplo dentro da NBR, tá? De como fazer referência de redes sociais. Bom, o nosso livro base da disciplina de Cultura e Memória Social, ele foi produzido pela professora Jurema Luzia de Freitas Sampaio. Eu sempre gosto de mostrar quem são os autores, né, que produzem aquilo que a gente lê, né? Então, ela é doutora em artes, mestre em artes visuais, especialista em arte, produção e ensino, graduada em artes plásticas e em educação artística, professora e pesquisadora colaboradora da Unicamp. E os temas de interesse dela são criatividade, inovação, arte, educação, metodologias de ensino e pesquisa em arte, gestão em arte e educação. Deixa eu ver aqui. Como é que está dividido o nosso livro base? Então, a unidade 1, que é a que a gente vai trabalhar hoje, é Você Sabia que Existe Mais de um Conceito de Cultura? Unidade 2, Protagonismo e Inclusão Social. Unidade 3, Dois Temas Interessantes e Interligados. Memória Social e Identidade, e, por fim, a unidade 4, a Lei 10.639 de 2003, que é a cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Então, pessoal, passando já para a nossa unidade 1, né, vamos discutir o que traz esse capítulo, que é Você Sabia que Existe Mais de um Conceito de Cultura? Primeiramente, eu quero perguntar para vocês, quando vocês ouvem a palavra cultura, o que vem imediatamente na cabeça de vocês? Em poucas palavras. 1, 2 palavras. Podem escrever no chat. Então, conhecimento, culto, rito, conhecimento popular, expressão, diversidade de pessoas, religiões, costumes, tradição, costumes, cultivar algo, saberes, né? Então, aqui a gente tem diferentes formas de compreender a cultura, que já disse para vocês, um conceito polissêmico, né? Então, a primeira questão, né, que a autora do nosso material traz, né, são algumas visões elitizadas de cultura, né? Como se cultura fosse igual a poder econômico,
a formação e diplomas, a um jeito educado, né? Então, são visões mais elitizadas que vão ter, segundo ela, né, um afastamento da classe trabalhadora. Já aqui nas respostas de vocês, a gente vê um conceito mais amplo de cultura, contemplando o popular, contemplando práticas, contemplando para além de objetos, né, que a gente tem aí os objetos culturais, né, aquela imaterialidade ou espiritualidade também, como aparece no texto, né, da cultura. Então, acho que vocês trazem de forma muito profícua aí essa amplitude do conceito de cultura, também englobando, né, esse popular, né, não somente o erudito, né, enfim, como algumas visões trazem. Bom, aqui fiz um Vale a Pena Ver de novo, né, com vocês, de uma questão que a gente viu lá em Biblioteconomia e Sociedade, né? Então, há muito essa polarização, né, entre uma alta cultura, ou cultura erudita, cultura burguesa, cultura elitista, né, versus o que seria uma baixa cultura, cultura popular, cultura operária, cultura de massas, né? Então, os estudos culturais, tá, têm se preocupado muito com essa questão, tá, e têm defendido muito essa questão de uma não separação, né, uma não hierarquização, né, entre essas diversas expressões da cultura, né? Então, ver também a cultura popular como cultura, porque muitas vezes ela é tida não como uma não cultura, né? Então, somente aquilo que é o erudito, que é o bom e etc. Né? Provavelmente vocês já viram discussões semelhantes aí, enfim, né? Eu vou dar um exemplo bem popular, né? Então, toda vez que começa, por exemplo, programas como Big Brother Brasil ou qualquer outra questão que que envolva a questão de entretenimento, né? Então, as pessoas dizem, desliga a TV e vai ler um livro, e etc., né? Então, as pessoas têm esse costume de hierarquizar aquilo que é produzido, né? Então, e aí, por consequência, quem gosta de tais práticas, né? Se a gente for pegar na própria literatura mesmo, né? Por muito tempo, a literatura infantil, as HQs, os quadrinhos e até os mangás, né? Que são mais recentes, eles foram vistos como algo de menor qualidade, né? Uma literatura menos literatura, digamos, né? Então, as pessoas que gostavam desse tipo de textos, né, de textualidades, elas sofriam muito preconceito por isso, né? Então, tem sempre muito essa polarização do que é mais, do que seria mais e do que seria menos, quando, na verdade, a gente tem que dar espaço para todas as formas de expressão, né? Então, não, se eu leio literatura russa, não, eu sou muito culta, eu sou muito erudita e etc. Agora, se eu leio, por exemplo, romance de entretenimento, como é o caso, pegando aqui a classificação lá do Prêmio Jabuti, né, que fala sobre romance de entretenimento, que é o caso do que ganhou o Jabuti, né, o Rafael Montes, não sei se vocês conhecem, eu já li quase todos os livros dele, eu só não li o Vilarejo, e aquele que é eu acho que é ambientado num circo, porque ele é de literatura infanto-juvenil. Só não li esses dois, o resto todos eu li, né? Então, eu sou mais leitor, ou mais erudita, ou mais culta, se eu leio literatura russa, do que se eu gosto de ler e leio, né, Rafael Montes, por exemplo, né? Então, as pessoas têm essa tendência, né, a hierarquizar, comparar, né, quando são formas diferentes de expressão, e principalmente quando a gente trata dentro da biblioteconomia, né, a gente não pode estimular e disseminar esses tipos de preconceitos com relação à cultura, né? Então, o que a gente deve fazer é atuar, né, nessa ação cultural, nessa mediação cultural, para ampliar o universo de possibilidades de acesso à cultura dos sujeitos,
né? Então, tudo bem, ele gosta a pessoa gosta de ler Rafael Montes, né? Eu vou apresentar outras opções para que ela conheça outros autores, né? Até autores nos quais o próprio Rafael Montes se inspira para escrever, né? Para que ela possa fazer uma rede aí de autores, né? Como, por exemplo, Edgar Allan Poe, a própria Lígia Fagundes Telles, que já disse que se inspira em Edgar Allan Poe, né? Inclusive no conto As Formigas, que eu recomendo que vocês leiam, né? H.P. Lovecraft, que mais? Enfim, se a gente vai aí para essa área mais de um thriller, né? A gente vai encontrar vários autores que a gente pode tecendo essa teia e ampliando repertórios, né? Sem negar aquilo que os leitores gostam de ler, né? Então, dentro da biblioteconomia, a gente não pode difundir, né, uma visão única de cultura, até porque a gente valoriza o conceito antropológico de cultura, que eu vou mencionar na sequência, né? Não pode difundir preconceitos com relação, né, às preferências dos nossos leitores, enfim, né? Bom, então, falei para vocês, né? Então, teria uma alta cultura em contraposição a uma baixa cultura erudita, cultura popular, cultura burguesa, cultura operária, cultura elitista e cultura de massas, né? Então, essa polarização que é muito feita. Então, a concepção antropológica, que é a que a gente adota, né, dentro do campo da biblioteconomia, diz respeito à capacidade de atribuir significado às relações entre os seres humanos e não depende de questões econômicas para existir, né? Então, quando a gente vê aqui uma visão de cultura que está associada, por exemplo, ao poder econômico, né, uma visão elitizada, né, ela não é uma visão que está indo nessa vertente antropológica, né, que compreende a cultura como algo mais amplo, que não está necessariamente ligado à questão econômica. Então, de novo aqui, vale a pena ver de novo, né, a gente viu que lá em Biblioteconomia e Sociedade, que cultura, nessa concepção antropológica, ela é construída historicamente, está totalmente vinculada à sociedade, às transformações, mudanças e alterações sociais, né? Inclusive, ao longo do livro, base da nossa disciplina, fala que é algo próprio dos humanos, mas já há estudos com animais, né, que veem questões de cultura própria deles, né? Então, vai abranger o modo de vida de uma sociedade, os valores, as normas, os gestos, os comportamentos, as tradições, a comida, incluindo o seu preparo, né? E aqui eu quero lembrar muito do que eu tenho visto, assim, das famílias aqui em Goiânia preparando pamonha. Então, é todo um trabalho coletivo, né, de debulhar o milho, né, de fazer todo aquele processo, fazer a trouxinha, né? Não sei como é que vocês chamam, passar o atilho, enfim, né? Então, todo esse preparo faz parte da cultura goiana, né? Então, as vestes, que vocês usam muito aqui, principalmente na época da pecuária, né? Bota, chapéu, né? As danças, os ritmos, as histórias, os comportamentos e etc. Então, vejam que não é um conceito de cultura restrito, né, uma visão elitista que vai se restringir, né, aquilo que é aquilo que é próprio de pessoas que detêm poder econômico, cultural, né, porque bens culturais, deter, né, possuir bens culturais, ter capital cultural objetivado, né, como vai dizer aí o Bourdieu, é também, né, uma forma de sinalizar uma determinada cultura, né? Então, não está ligado exclusivamente a posses e posses que denotam poder econômico, né? Está ligado, né, a uma série de práticas, de costumes, de objetos, de valores, né, tradições aí que dizem respeito a determinadas sociedades. Bom, aqui também no nosso Vale a Pena Ver de Novo, né? Lá de Biblioteconomia e Sociedade, a gente viu essa definição de sociedade do Anthony Giddens e vejam que, né, dentro dessa definição a palavra cultura aparece 3 vezes. Então, sociedade e cultura são duas coisas que são inseparáveis, tá? Deixa eu pegar aqui, porque para mim aparece cortado. Então, sociedade é um sistema de inter-relações que conecta os indivíduos uns com os outros.
todas as sociedades são unidas pelo fato de que seus membros são organizados em relações sociais estruturadas de acordo com uma cultura única. Nenhuma cultura poderia existir uma cultura única, mas que pode, né, ser forjada com base em N outras culturas, né? Então, nenhuma cultura poderia existir sem sociedades, mas, igualmente, nenhuma sociedade poderia existir sem cultura. Então, dentro da nossa leitura base da disciplina, também tem uma associação entre cultura e sociedade que diz o seguinte, que cultura é o sistema de ideias, conhecimentos, técnicas e artefatos de padrões de comportamento e atitudes que caracteriza uma determinada sociedade, né? Então, aqui, novamente, a gente vê essa questão de que são dois conceitos totalmente ligados, né? Para que a gente tenha cultura, a gente precisa ter uma sociedade. E tendo uma sociedade, a gente tem, né, uma ou várias culturas, né, convivendo junto, coexistindo, e a partir dessa coexistência produzindo novas práticas e novas culturas, né, que é essa questão do hibridismo que a gente vai falar mais para frente. Então, uma das questões, né, que vocês trouxeram, né, aí nas definições de vocês, né, dessa cultura como cultivo, né, vem muito dessa visão mais etimológica do termo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Alfredo Bose, né, que é o teórico citado pela Sampaio no nosso livro base, nesse livro que é Dialética da Colonização, que ele faz uma revisão etimológica do termo cultura, e cita aí, né, o colo como cultivo, em particular o solo, tomar conta de, cuidar, cultus, aquilo que já foi trabalhado, ou culto, o que vai ser trabalhado ou aquilo que se pretende cultivar, né? Então, a cultura ela está muito associada a esse cuidado, a esse trabalho, né, tomar conta de algo, né? Bom, então, como já falei para vocês várias vezes, né, aqui ao longo da nossa discussão, né, a cultura ela vai ter várias definições, ela é, então, por si só, polissêmica, vai ter vários conceitos, significados, várias formas de entendê-la, né, alguns mais abrangentes, outros mais restritivos, alguns que contemplam o popular, outros que não contemplam o popular, né? E também aparece no nosso livro base, né, uma série de autores que vão, enfim, né, pesquisar sobre essas definições do termo cultura e que encontram pelo menos 167 definições, né? Então, o que a gente tem que pensar, atuando lá na biblioteca, né, é que cultura que a gente vai promover, né? Então, enquanto promotores de ação cultural, né, enquanto mediadores culturais que seremos quando estivermos em espaços de bibliotecas, por exemplo, né, que cultura eu quero promover, que conceito de cultura eu quero difundir, né? Então, ela é mutável, né? Então, o significado do que é cultura pode mudar em diferentes tempos e espaços. Então, até no livro, né, depois mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, que a autora retoma a questão dos talheres, né, das formas de lidar com o alimento, né, na hora de comer. Então, tem toda a questão de comer com as mãos, né, porque outros objetos não podiam tocar o alimento, né, era só as mãos, né, porque o alimento era sagrado, e tinha que comer com 3 dedos, né, então, só utilizando 3 dedos, aí depois, né, vai se inserir essa questão de um talher, né, então começa a faca, sempre teve presente desde os primórdios, né, quando o homem primitivo fez o primeiro instrumento de corte, aí depois vem o garfo, depois a colher e etc., né, e essa é uma cultura muito ocidental, na cultura oriental a gente já vai ter outros instrumentos, né, que é, por exemplo, a questão do hashi, né, que depois quando vocês vão, eu não gosto muito de comida japonesa, eu prefiro comida chinesa, que também se come com hashi, né, em alguns restaurantes aqui no Brasil, inclusive eles fornecem o hashi, mas eu não me dou muito bem com aquilo lá, eu prefiro um bom garfo e faca, né, então quando a gente vai lá no restaurante japonês, no restaurante chinês, eles oferecem esse instrumento para a gente, e a gente tem que aprender a lidar, né, com aquilo ali, a gente retoma a época quando a gente está aprendendo lá na infância, os nossos primeiros
passos nesse mundo de se apropriar de objetos que fazem parte, né, da sociedade, como a gente aprender a segurar um lápis, vocês lembram disso? Né? Aprender o movimento, tanto é que a gente faz várias atividades para estimular o movimento de pinça, por exemplo, né? Então a gente aprende o movimento correto, né, de pegar. Vocês lembram disso? De fazer essas atividades para aprender a pegar no lápis, né? Então, como pegar lá o hashi, que eu não faço a mínima ideia, mas eu já vi as pessoas fazendo um movimento mais ou menos assim, né? Então, isso faz parte da cultura, né? Esses gestos também em torno das práticas de alimentação, né? As práticas mais rotineiras também expressam a cultura de determinados locais. Bom, então, quanto aos aspectos históricos do termo cultura, né? Então, a autora do nosso livro base vai citar o Taylor, né? Que vai formular a síntese do conceito de cultura no sentido etnográfico, contido na palavra culture, do inglês, que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e demais hábitos assumidos pelo homem como membro de uma sociedade. Também, né, tem outras visões que compreendem que ela pode envolver aspectos de uma realidade social e conhecimento, ideias e crenças na vida social, e também envolver os aspectos materiais, que são os artefatos, utensílios, construções, e espirituais, como eu diria para vocês, mas espirituais não tem nada enfim, né, não tem nenhum aspecto religioso envolvido, ou místico, enfim, né, é espiritual no sentido de que é imaterial, que são as línguas, as relações sociais, as leis e costumes, a culinária, né, as cantigas, as festas e etc. E nós somos um povo muito profícuo, né, em produção de cantigas, festas. Cada região do Brasil tem as suas festas específicas, né? Então, inclusive, na disciplina que a professora Andréia, que agora está como vice-coordenadora do curso, né? Ela tem a disciplina de ação cultural, ou é, Antônio me salva, é em ação cultural ou é em leitura e sociedade que vocês fazem a festa junina? É na primeira, é a ação cultural, teoria da ação cultural. Isso. Em ação cultural, então, o pessoal aqui do presencial sempre faz uma festa junina, né? Porque faz parte desse patrimônio material brasileiro, né? A festa junina. Então, esse é só um exemplo de festas que a gente tem aqui que são próprias aí da nossa cultura. Bom, aqui entrando já em outros conceitos relacionados, né, a autora traz o conceito de indústria cultural, que vai partir ali da conceituação do Adorno e do Horkheimer, né, que visa identificar a posição da arte em relação à sociedade capitalista e industrial, né? Então, ela vai trazer uma massificação de produtos, arte, bens culturais, vai desrespeitar os significados e signos originais, desvalorizar a cultura ao invés de promovê-la, criar produções fordistas de bens de consumo, busca somente o lucro, né? Então, quando a gente vai ter grandes produções que acabam por ser mais do mesmo ou produzir aquilo que tem uma expectativa que os leitores ou que os espectadores vão gostar, né? Então, é produzir algo para agradar, né? Em vez de produzir por um fazer estético, por uma busca, né, de uma produção que vai desacomodar, né, os leitores, os espectadores e etc. A gente tem, né, essa lógica de indústria cultural. Tá? Mas, de novo, a gente tem que, muitas vezes, né, modalizar essas questões, porque esses elementos que dizem respeito, digamos, a uma cultura de massa, né, muitas vezes eles são colocados como se as pessoas que consomem esses produtos, né, tivessem um menor valor, né, ou fossem menos cultas e etc., né, sendo que todos nós, em alguma medida, consumimos essa cultura de massa, né,
E isso não impede que a gente circule também por outros objetos culturais, né? Sejam eles com maior ou menor poder de provocar experiências estéticas na gente, tá? Bom, depois a gente chega à questão do protagonismo cultural, também outro conceito relacionado, né? O protagonismo ele está relacionado a produzir e criar, né? E para que a gente seja protagonista, a gente tem que essencialmente, né, cumprir duas coisas. Primeiro, nos apropriar da cultura, né? Então, aqui não é uma apropriação naquele sentido que a gente tanto vê a crítica. Vocês lembram quando, por exemplo, uma marca de roupa, né, pega um estilo de vestimenta que é utilizado, por exemplo, em países orientais ou dentro do continente africano, né, um tipo de penteado, né, um turbante, etc. Uma cultura apropria, né, um elemento de outra sem respeitar, enfim, né, as questões. Então, volta e meia a gente vê isso, principalmente quando a gente tem marcas, né, de roupa, de acessórios e etc., querendo promover essa apropriação, né? Então, não é nesse sentido, é uma apropriação no sentido de que eu faço parte de uma cultura, fazendo parte de uma cultura, eu estou ali sendo espectador, né? Estou ali consumindo, mas num sentido não de consumismo, mas de ler, né? Eu estou lendo livros, eu estou indo ao cinema, eu estou indo ao teatro, e etc., né? Essas formas aí em que a cultura se apresenta para a gente, entre outras, né? Eu estou comendo comidas típicas e etc. Então, eu estou ali participando daquela cultura como sujeito ativo, né? Então, eu estou me apoderando dela, ela está fazendo parte da minha vida, é nesse sentido de apoderar-se, e não de pegar para mim algo que é do outro, sem respeitar este outro, tá? Para além disso, o envolvimento cultural, que é essa participação ativa. Então, para ter protagonismo, tem que ter apropriação e tem que ter envolvimento dos sujeitos, né? A gente fala muito isso com relação, por exemplo, à literatura infantil. Só um pouquinho, Ana, já te dou a palavra. A literatura infantil, tá? Então, a literatura infantil, ela é produzida do adulto para a criança, né? Então, a criança pouco tem participação nesse processo de produção, né, da sua literatura. Então, a gente tem que buscar, tentar tirar a criança desse papel, digamos, passivo com relação à literatura, né? E colocá-la também nessa função de produtor cultural, né? Fazer ela produzir cultura também, né? Em vários sentidos, não só na literatura, né? As crianças têm muito da questão das cantigas de roda, que são repassadas e passadas, enfim, geração em geração, né? O próprio brincar, né? Como cultura, como elemento simbólico. Ana, diga. Oi, me ouve? Oi, escuto sim. Então, sobre essa questão da apropriação cultural, me fez lembrar desse prato típico aqui da região. Ana, agora está um pouco abafado o som, daí não estou escutando muito bem. Me ouve? Não, tá bem abafado o som. O Rafael também não está conseguindo. Se quiser escrever no chat também. Bom, enquanto a Ana arruma o microfone dela ou escreve no chat, eu vou passando aqui. Depois tem uma diferenciação entre dispositivos e objetos culturais, né? Para a definição de dispositivos culturais,
vai ser utilizado o conceito elaborado pela Ivete Pierruttini, né, que é uma grande pesquisadora na nossa área da biblioteconomia, que ela vai definir esse dispositivo como todo e qualquer mecanismo, seja técnico ou simbólico, capaz de promover a relação, organizar a realidade e fornecer um instrumento para o pensamento. É também um conjunto de práticas, propostas, políticas e ações que juntos aproximam os sujeitos das práticas culturais. Podem ser, então, exposições em museus e galerias, políticas públicas, ações, danças, músicas, encenações em teatros, escolas, praças, coretos, receitas culinárias, brincadeiras, performances e concertos, ou seja, lugares onde aconteçam manifestações culturais e as manifestações em si. O dispositivo é imaterial, enquanto o objeto cultural é material, como a gente vai ver agora na sequência. Então, deixa eu pegar aqui. Então, objetos que representam um significado, seja estético, utilitário ou qualquer outro que possa ser proposto pelo homem. Então, envolve talheres, panelas, potes e demais utensílios de alimentação, assim como brinquedos, roupas, trajes típicos, armas e etc. Então, são materiais, tá? Então, dispositivo imaterial, objeto cultural, material. Inclusive, tem alguns estudos, né, principalmente dentro do campo dos estudos culturais, que tratam desses artefatos culturais, né? Então, como é que os sujeitos lidam, né, com os artefatos culturais, como, por exemplo, os próprios livros didáticos, que são artefatos culturais, né? Então, para além disso, o que esses artefatos, esses dispositivos, esses objetos culturais nos ensinam? Né? E aí entra o conceito, que eu não sei se vocês conhecem, que é de pedagogias culturais, que o conceito de pedagogias culturais, ele entende que não é só no âmbito do espaço de educação formal que a gente aprende coisas, né? Então, não é só na escola que a gente está aprendendo coisas, na universidade, enfim, né? A gente aprende coisas dentro do espaço da igreja, a gente aprende coisas dentro de objetos culturais, né? Por exemplo, os livros didáticos nos trazem uma versão da história, da ciência e etc., e constroem um tipo de sujeito. Né? Então, as pedagogias culturais compreendem, né, essas outras práticas, esses outros objetos que também contribuem para educar os sujeitos de determinadas formas. Certo? Então, aqui, lá no livro, a autora dá o exemplo, né, do estádio do Pacaembu, se não me engano, que é, ao mesmo tempo, um objeto cultural e um dispositivo cultural. Né? E aqui eu trago para vocês essa bela imagem da nossa Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é, ao mesmo tempo, né, um objeto cultural e um dispositivo cultural. Né? Ela é, ao mesmo tempo, material e imaterial. Certo, Ana? Pode digitar a tua questão aqui no chat, que aí eu faço a leitura, sem problemas. Outra questão que aparece quanto aos objetos culturais, né, que eu já mencionei para vocês, são os próprios talheres, né? Então, uma coisa tão rotineira, tão cotidiana da nossa alimentação, né, que dificilmente a gente fica refletindo muito sobre ela, né, ela expressa a nossa cultura, né? Então, em determinados pontos do mundo, né, se come como está à esquerda. Em outros espaços do mundo, se come como está, né, à direita. E todas elas envolvem, né, aprender a manusear, né, envolvem certas concepções e etc. Então, uma das últimas questões que a autora traz é quanto à cultura brasileira, né? E aí tem uma afirmação que ela faz no livro que eu queria questionar com vocês, que ela diz o seguinte: no período colonial e no período imperial, não se tem ainda uma cultura brasileira, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado e não esquecer que antes da vinda, né, dos portugueses para cá, havia, né, um grupo, né, um povo que morava aqui, que era o povo indígena, né?
Então, aqui, não sei se vocês conhecem, essa imagem ela é muito famosa, principalmente em livros didáticos de história, né? Que é a primeira missa no Brasil, do Vitor Meirelles, né? Que eles estão levantando ali a cruz, né, para essa primeira missa. Então, aparecem ali algumas figuras né, religiosas, enfim, né, vindas de outros lugares, né, principalmente Portugal, enfim, e ao redor a gente vê os indígenas, né, nas árvores, enfim. Será que não havia uma cultura? Né? Ou a gente está tendo uma visão muito eurocêntrica do que é cultura? Né? Então, os indígenas já tinham as suas práticas, as suas crenças, os seus ritos, né, os seus objetos e etc., muito antes, né, dos portugueses virem e invadirem as terras brasileiras. Né? Bom, então, a autora mesma vai fazer uma crítica sobre essa visão eurocêntrica, né? Então, que é uma tentativa de espelhar e imitar a cultura europeia vigente, buscando igualar ao que se considerava certo, né? Então, se parte, né, de que o que se produz, né, na Europa, enfim, é o bom, é o certo, e que, né, os outros são sempre comparados em relação a esse modelo, digamos, né? Então, essa ênfase aí no eurocentrismo. E que a cultura brasileira ela vai ter a influência direta das diversas etnias e culturas, dos diversos povos e grupos étnicos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. E ela vai citar algumas matrizes, por exemplo, os brancos, os negros, os índios, né, que aqui faria correção, né, que é indígenas, essa aqui é uma citação direta do livro, e posteriormente migrantes de diversas origens, inclusive orientais, né. Então, eles vão influenciar na composição da nossa identidade e trazem consigo hábitos e costumes que se originam nas práticas culturais diversas. Então, a nossa formação enquanto povo, ela se dá mediante deixa eu abrir aqui, uma miscigenação dessas etnias e culturas e abraça todas as diferenças, resultando numa cultura híbrida, nem sempre harmônica, mas que procura equilibrar os traços positivos adequados à brasilidade e ao que é conhecido como democracia étnica racial. Aqui a gente pode fazer uma crítica, né, a um certo apagamento cultural, principalmente quando a gente vê, né, essa questão aqui, né? Então, quando os portugueses, enfim, trazem a sua fé e não reconhecem a fé do outro, né? Os ritos dos outros envoltos à fé, enfim, a gente está fazendo também um movimento de apagamento cultural, né? A gente não pode perder essa crítica de vista, né? Então, quando a gente tem, né, aquela fala que coexistem, né, uma cultura híbrida, nem sempre harmônica, né, nem sempre harmônica mesmo, muitas vezes, né, para promover o apagamento de um povo, se faz, né, esse processo de apagamento dos costumes, apagamento das crenças e etc., né, então, muito do que se fala da questão do sincretismo religioso, né, era porque as religiões de matriz africana, elas não podiam, né, quem comungava, né, com as religiões de matriz africana, não podia citar, né, os seus santos, enfim, né, não podia citar os seus orixás, né, não podia citar, enfim, e daí faziam essa questão de uma associação, né, com outros, né. Então, a gente vai ter constantemente esse apagamento, principalmente quando a gente fala das culturas indígenas, né, as culturas afro-brasileiras, enfim, né, a gente vai ter essas tentativas de silenciamento, e a gente não pode esquecer de fazer essa crítica e de ter isso em vista para não promover esse tipo de prática. Bom, outros conceitos relacionados, então, como multiculturalismo, o pluralismo cultural, né, envolve a coexistência de muitas culturas num determinado contexto. Né? Então, a gente pode falar, por exemplo, que o Brasil é um país multicultural, né? A sua origem se dá por esse processo, né,
miscigenação e de mistura de vários povos, né, que vieram para cá muitas vezes tentando uma nova vida, né, como é o caso dos imigrantes, né, no caso dos escravos não, né, eles vieram roubados de sua pátria e trazidos para cá, né, tem até uma frase que diz: nós estamos aqui porque vocês estiveram lá, né. Então, nesse caso, enfim, não é algo que, por exemplo, a minha família materna, né, russa, então vieram para cá fugidos da guerra, tentando uma nova vida longe, enfim, né, da violência, da guerra, né, de todo o terror. Então, não é o caso, por exemplo, daqueles que vieram, né, escravizados nos navios negreiros, né, que vieram forçosamente para cá. Então, a gente tem a influência de várias culturas, né? Então, como já mencionou, lá no Rio Grande do Sul, digo para vocês, né, que tem muito forte essa influência, por exemplo, da cultura alemã, em alguns lugares da Serra, a gente vai ver até nos padrões da arquitetura, que são as casas no padrão em Chaimel, não sei se vocês conhecem, né? Se não conhecem, busquem, né? Então, lá a gente tem um bairro inteiro, né? Lá em São Paulo, é a Liberdade, né? Que é um bairro oriental, né? Então, a gente vai ter vários elementos na nossa cultura, no nosso dia a dia, que são fruto aí dessa mixagem cultural, tá? Então, também, né, tem o conceito de globalização, que vai ser essa aproximação entre países, realidades, que vai gerar a impressão de um planeta cada vez menor, né? Parece que as nossas fronteiras estão cada vez mais diminuindo, a gente está cada vez mais um pertinho do outro, né? Em função dessa globalização, vai se acentuar esse multiculturalismo, então a gente vai estar constantemente, às vezes, sabendo das trends, né? São as coisas que estão em alta, enfim, né, em outros locais do mundo, né, muitas vezes surfando na onda dessas outras tendências, né, mesmo que às vezes tão distantes da gente geograficamente, né, mas que inclusive a internet, né, principalmente vai contribuir para essa aproximação, né? Então, não sei se vocês viram um caso que viralizou recentemente não, já faz um tempinho, acho que foi no ano passado, de uma mulher estrangeira que conheceu a obra de Machado de Assis, né? Então, e por meio da internet ela começou a divulgar muito a obra do Machado de Assis, etc., né? Então, não só a questão dos nossos grandes cânones, né, que vão aí seguindo, né, como outras práticas, enfim, né? Tem alguns relatos também de pais portugueses que estavam vendo os filhos falando como brasileiros, né? Porque estavam assistindo muitos vídeos no YouTube. Né? Então vejam esse processo em que as fronteiras vão se borrando, né? E a gente vai consumindo, né? Às vezes praticando coisas que não são próprias do local onde a gente está, né? Bom, depois a questão do hibridismo cultural, que eu já falei bastante para vocês hoje, que é a mistura de aspectos de culturas distintas, a ação cultural, que é uma intervenção sociocultural, e a mediação cultural, que é o processo que visa aproximar sujeitos e objetos culturais, né? Principalmente a partir aí das produções do Teixeira Coelho. Bom, depois aqui eu trouxe para vocês, né, o livro traz muito essa questão da culinária, né, até a questão da culinária na música. Aqui eu trouxe para vocês um guia rápido dos pratos brasileiros mais famosos, né? Então, ali na região norte, o tacacá, e vocês lembram da música que estourou recentemente, né, aí da Joelma, eu vou tomar um tacacá, dançar, né? Então, no centro-oeste, a gente tem o arroz com pequi. Depois, no sul, a gente vai ter o churrasco. No sudeste, a gente vai ter a feijoada. No nordeste, o acarajé. Né? Então, a culinária vai mostrar a diversidade da cultura nacional, bem como as influências dos diversos grupos que contribuíram para a formação do povo brasileiro.
Também ainda nessa questão de comida, regionalismos, culturas, né? Como é que vocês chamam esses dois alimentos aqui que vocês veem nas fotos? Mexerica e mandioca. Tangerina e macaxeira. O que mais? Aipim e tangerina. Ó, já estou vendo respostas diferentes. Vocês querem saber como é que eu chamo esses dois alimentos aqui? Bergamota e aipim. Mas, né, pode ser bergamota, tangerina, mexerica, aí pode ser também mandioca, aipim, ou qual é o outro nome? Macaxê, isso. O meu esposo me soprando a resposta aqui. Então, também pode ser pocã, né, que é acho que é um tipo de bergamota, né? Elas têm os seus subtipos. Inclusive, enquanto eu estava pesquisando para trazer essas imagens, né, diz que entre aipim, macaxeira e mandioca tem suas diferenças, né? Então, a gente vê a imagem e a gente associa muitas vezes a forma como a nossa região chama, né? Bergamota é bem restrito lá, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Mas para cima é mais tangerina e mexerica. Deixa eu ver que tinha uma pergunta aqui da Ana Santos. O churrasco do Sul é melhor mesmo do que o daqui? Daqui tu diz de Goiânia, de Goiás como um todo? Olha, eu não sou uma grande apreciadora, assim, ó, que, nossa, churrasco, assim, né? Do churrasco eu gosto mesmo de uma coisa que vocês não têm tanto aqui, que é da salada de maionese e do pão de alho, né? Mas a gente vê bastante diferença, assim, porque é no espeto, né? Então tem usa sal grosso, às vezes é até espeto de chão, né? Então a carne é diferente. Lá no sul, por exemplo, a gente não tem tão forte essa questão da carne de sol que se tem aqui, né? Então, a carne de sol é excelente também, né? Lá no sul a gente tem o charque, que é um processo diferente, que é uma carne bem salgada, bem seca, que é diferente da carne de sol, né? Então, eu não sei dizer se é melhor, é que é uma comida típica, é que nem um gaúcho tentar fazer arroz com piqui lá. Acho que não vai ser diferente, não adianta, né? Bom, então vamos relembrar o que a gente viu na aula de hoje para a gente encerrar. Questão 1, então. De acordo com a antropologia, né, que é o conceito de cultura que a gente difunde na biblioteconomia, qual é o significado de cultura? A. Ter diplomas e formação de nível superior. B. Possuir bons modos e um jeito educado de tratar as pessoas. C. A capacidade de atribuir significados às relações entre os seres humanos, independente de questões econômicas. E D. A demonstração de sucesso financeiro e poder aquisitivo. Deixa eu colocar aqui. Acho que vai dar certo. Iniciar a enquete. Aparece a enquete para vocês? Vocês já estão botando tudo aí no chat. Pode ser sim. Sim, professora. Está aparecendo. Pode ser pela enquete ou pode ser pelo chat. Não tem problema. Acho que até pelo chat fica melhor. Tem gente pensando ainda. Maravilha. Então, vocês estão muito afiados. Resposta correta, letra C.
Então, é a capacidade de atribuir significados às relações entre os seres humanos, independente de questões econômicas. Então, a gente viu também que essas outras formas aqui, que estão na A, na B e na D, também, né, são visões sobre a cultura, mas são visões extremamente elitizadas que não dizem respeito a essa visão antropológica que a gente difunde. Questão 2. Na divisão entre aspectos da vida humana, o que compõe a imaterialidade ou o lado espiritual da cultura? A. Artefatos, utensílios e construções. B. Línguas, relações sociais, leis, costumes e culinária. C. Apenas religiões organizadas. Ou D. Ferramentas de pedra criadas pelo Homo erectus. Maravilha, vocês estão muito afiados, então, resposta correta, línguas, relações sociais, leis, costumes e culinária, né? Então, aqui, os aspectos materiais, né, são esses artefatos, utensílios, construções, etc. Tá? Questão 3. Qual é a característica marcante dos produtos da indústria cultural? Tá? Então, pensando ali no conceito do Adorno e do Horkheimer. Então, A, respeitam os significados e signos originais das culturas locais. B, são massificados, produzidos para o lucro e muitas vezes possuem qualidade inferior. C, promovem a autoexpressão criativa do trabalhador em seu lazer. Ou D, buscam valorizar a história e a memória social de cada povo. Essa aqui gerou algumas dúvidas, então, né? Vocês lembram que o conceito de indústria cultural ele está ligado, né, ao consumismo, ao capitalismo, né? Essas produções massificadas, tá? Então, são massificados, produzidos para o lucro e muitas vezes possuem qualidade inferior. Eles vão desrespeitar, né, os signos, significados originais das culturas locais. Então, não é a letra A. Né? Então, não vão promover uma expressão criativa do trabalhador, né, e nem valorizam a história e memória social de cada... Deixa eu ver aqui, que está cortando para mim. De cada povo, tá? Então, a resposta correta é a letra B. 4. O que transforma um indivíduo em um protagonista cultural? A. O acúmulo de capital financeiro. B. O nascimento em uma família de elite. C. A apropriação cultural e a participação ativa na vida cultural. Ou D. Apenas o ato de consumir produtos da indústria cultural. Maravilha, pessoal. Isso mesmo. C, então, a apropriação cultural e a participação ativa na vida cultural. Vocês lembram que eu falei, né? Então, protagonismo é igual a apropriação e participação ativa. Última pergunta, então. O termo que descreve a existência de muitas culturas em uma região, com pelo menos uma predominante, é A, globalização. B, multiculturalismo ou pluralismo cultural. Ou C, eurocentrismo. Ou D, indústria cultural. Maravilha. Então, multiculturalismo ou pluralismo cultural, que é aquilo, né, que faz uma mixagem, né, de muitas culturas, né, dentro de um contexto específico. O eurocentrismo, né, diz respeito a essa visão da Europa, né, nesse centro das práticas, né. A indústria cultural é aquele conceito que a gente estava discutindo anteriormente, né, que é uma produção massificada, muitas vezes não representativa das práticas de um povo, né, das culturas. A globalização é aquilo que aproxima, né, os diferentes locais, né, fazendo que as fronteiras se borrem, a gente
consuma, faça intercâmbios, né, com diferentes locais do mundo, tá? Então, a resposta correta é B, multiculturalismo. Parabéns para vocês, estão muito afiados aí nas discussões. Então, pessoal, para a gente finalizar, eu quero passar para vocês as orientações para a nossa próxima semana, da nossa disciplina. Vocês leiam a unidade 2 do livro base, tá? Assistam a videoaula que vai ser disponibilizada na próxima semana, tá? Então, não se preocupem se vocês não visualizarem ainda ela lá, eu vou disponibilizar durante a semana e eu mando uma mensagem para vocês, ó, pessoal, videoaula está disponível, tá? Então, aqui estão as nossas referências da aula de hoje. E obrigada pela atenção de vocês. Espero que a disciplina seja um momento proveitoso para a gente construir novas aprendizagens, trocar conhecimentos, etc. Então, obrigada mais uma vez pela paciência de vocês, né? Principalmente por terem aguentado aí um tempinho enquanto eu estava fazendo a minha prova de inglês, né? Eu estava, não sei se comentaram com vocês, né? Eu faço inglês no Centro de Línguas aqui da UFG e hoje era dia de prova, então por isso a minha aula teve que ser um pouquinho mais tarde, certo? Não sei como foi na prova, ainda não saiu o resultado, espero que bem. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada aos tutores. Obrigada, Antônio. Boa noite, um bom final de semana. Aproveitem o domingo.